Fala pessoal, tudo bem? Então, fiquei devendo para vocês aí uma aula, um vídeo, né, para a gente explicar um pouquinho sobre mentalidade. Mas antes de falar sobre mentalidade, eu queria falar sobre uma coisa muito importante na nossa vida, sobre o principal ativo que nós temos em nossa vida. Esse ativo se chama tempo, né? No vídeo que eu falei sobre renda passiva versus renda ativa, a renda ativa, que é a renda que você trabalha, é uma recompensa pelo teu trabalho, pelo teu esforço, geralmente ela é a troca do seu tempo por dinheiro. Então você está trabalhando, por exemplo, numa empresa, você bate ponto de 8 a 6, por exemplo, e naquele período, naquele intervalo de 8 da manhã até as 6 da tarde, você fica por conta daquela empresa. A empresa está comprando o seu tempo, né? E o que você faz naquele tempo ali? Você faz aquilo que a empresa te entrega, tá? E aí que entra o assunto da mentalidade. Porque o que acontece? Mentalidade tem muito a ver com três fatores importantes. O primeiro fator chamado consciência. Então você estar consciente significa você saber o que está acontecendo, estar atento ao que está acontecendo. O problema de estar atento é que você gasta muita energia para isso. O segundo pilar, né, que sustenta esse ponto da mentalidade é o teu formato, a forma que você foi condicionado durante a sua vida inteira, as palavras que você ouviu, as pessoas de autoridade que passaram pela sua vida, seja um líder religioso, seja seu pai, seja sua mãe, seja um professor, as pessoas que te condicionaram de certa forma, ok? E o ambiente, o meio que você vive. Então esses três fatores vão influenciar diretamente no seu comportamento, na sua forma de você ser, na sua forma de você pensar, no teu modelo, no teu formato, a gente chama de modelo e formato. Então consciência, formato, e o terceiro fator muito importante nesse meio aí, tá? É se você está ou não aberto a novos aprendizados, a novas ideias, a novos pensamentos. Então quando a gente não está aberto a alguma coisa, tá? A gente tem uma barreira mental chamada crença. Então o que é crença? Crença é tudo aquilo que você acredita. Crença é tudo aquilo que você, vamos dizer assim, defende. É tudo aquilo que acaba sendo tão intrínseco dentro de você que acaba virando um valor seu. E qualquer coisa, seja um pensamento, uma frase, uma pessoa, algo que é dito que vá contra essa crença, que vá contra isso que você acredita, te afeta, vai te machucar, vai te ferir e você automaticamente vai bloquear e vai se fechar para novas ideias, vai se fechar para novos pensamentos, ok? Então é muito importante a gente ter mente aberta para analisar as coisas, entender o que está acontecendo de forma racional, perceber se aquilo faz algum sentido, se aquilo tem algum valor ou não, tá? Então o que acontece com o Brasil, o país que nós nascemos, que nós fomos criados, que nós somos formados, independente de onde nós estamos hoje, tá? Eu, por exemplo, hoje moro fora do Brasil, tenho a minha vida, estou criando raízes em outro país, ok? Mas eu nasci no Brasil, fui condicionado no Brasil, então eu entendo a cultura brasileira. Quando eu era jovem, adolescente, eu tinha uma realidade. Quando eu fiquei adulto, eu tive outra realidade. E a minha mente mudou a partir do momento que eu vivi e convivi com uma realidade diferente da minha realidade, diferente daquilo que eu acreditava, diferente das minhas crenças. Minha mãe sempre falava para mim que os ricos tinham que ajudar os pobres. É como se fosse uma obrigação de uma pessoa rica ter que ajudar os pobres. E eu fui formatado, né, que é o pilar número 2, que é o formato, eu tive um formato mental, um modelo mental, totalmente diferente do modelo mental que eu tinha hoje. Era um modelo mental fechado, era um modelo mental que pensava o seguinte, bom, nós estamos aqui para trabalhar, para poder ajudar pessoas, né, e alimentar a nossa família, e crescer, e ter filhos, e depois vai embora e tá tudo certo, entendeu? Era isso. Tendo o que comer, o que se vestir, tá bem. Né? Não precisa se preocupar com mais nada na sua vida. Né? De muito dinheiro é a raiz de todo mal. Enfim, né? Dinheiro não traz felicidade. Aqueles pensamentos, né, difíceis da gente poder quebrar, na verdade, no nosso dia a dia. Nem gosto muito de falar disso aqui, tá? Mas é muito complicado para muitas pessoas, eu sei que é. E o que acontece? O meu modelo era daquele jeito, eu era formatado daquela forma, pensava daquele jeito, né? E minha mãe sempre falava isso para mim, eu cresci desse jeito. Mas eu nunca questionei esses pensamentos. Questionar é o seguinte, por que
os ricos, por que os ricos eles têm que ajudar os pobres, por exemplo, né? Por que que dinheiro não traz felicidade? Por que que muito dinheiro acaba sendo a raiz de todo mal, as pessoas ficam desse jeito? Então assim, eu não era uma pessoa questionadora. E o primeiro parâmetro que você tem, né, para utilizar a seu favor e quebrar esse pensamento desse modelo mental é o questionamento, é você começar a questionar as coisas, né? Será que o rico realmente ele tem que dar dinheiro para o pobre? Né? E tem um ditado que meu pai falava, olha só que paradoxo, né? Depois eu pensei e, cara, não encaixa a coisa, né? Ele falava assim, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. Ele quis dizer o seguinte, na verdade, quando você dá o peixe, a pessoa fica confortável, ela só quer receber. Ela não quer saber de fazer aquilo acontecer. Então quando você ensina a pessoa a pescar, ela se torna livre, independente. Quando ela quiser peixe, ela simplesmente vai lá e pesca. Agora, quando ela está condicionada a receber peixe, se você não der peixe, ela morre de fome, porque ela está condicionada a receber peixe, ela só precisa daquele peixe. Você tem que entregar o peixe para ela, tá? Então nós do Brasil fomos condicionados a depender do governo, a depender de ações sociais, a depender de programas sociais, a depender de ajuda externa, às vezes até ajuda de pessoas financeiramente melhores, favorecidas do que a gente. Seja emprego, seja dinheiro, seja roupa, seja doação, seja o que for. A gente ficou condicionado a isso, ou seja, a receber o peixe, não aprender a pescar. E por que eu disse que é um paradoxo? Porque isso vai de contra as ideias que a minha mãe falou. Minha mãe e meu pai, né, são casados, né, vivem juntos e tal, não teve separação na minha família, graças a Deus. Mas assim, era um linguajar que meu pai usava que era contraditório ao pensamento que a minha mãe tinha. Que era o pensamento que a gente deveria receber ajuda pela nossa condição. Era como se fosse uma condição imutável. É como se você nasceu pobre, você vai morrer pobre, né? E aí eu comecei a questionar essas coisas, né? Uma fase da minha vida ali, no início da minha fase adulta, eu comecei a questionar isso. Eu falei, gente, por que a gente nasce pobre e tem que ficar pobre a vida toda? Será que não tem um jeito de mudar isso? Não tem uma forma de mudar isso? Será que os ricos realmente têm que ajudar os pobres? E eu fui trabalhar numa empresa, e essa empresa, os donos dessa empresa eram a família, né? Era o pai e 3 filhos, pai, a mãe e 3 filhos. Eram eles que cuidavam dessa empresa. Essa empresa tinha lojas em shoppings, etc. E eu cuidava da parte de TI dessa empresa, né? Eu cuidava, eu programava lá dentro lá e arrumava algumas coisas lá da parte de tecnologia dessa empresa. Mas eu fui observando o dia a dia dessas pessoas, como elas viviam, como elas trabalhavam, como elas se esforçavam. E um dia, o pai dos meninos, né, que eram todos adultos, na verdade, né, então o mais velho, o senhor, né, ele me deu uma carona de uma loja para outra, que eu estava consertando os computadores de uma loja, passava nas lojas, né, para fazer manutenção, e de uma loja para outra ele me deu uma carona, ele falou a história dele, contou a história dele, ele falou que ele começou vendendo numa feira, estendia o tapete numa feira, um pano numa feira, né, nem tapete, era um pano numa feira, botava os produtos dele lá e vendia, né. Ele criou os filhos dele assim, e depois que os filhos dele se formaram, que eles profissionalizaram o negócio virou um negócio de verdade, virou loja e tudo mais, começaram a fazer investimentos, começaram a captar recursos e tudo mais, e chegaram onde eles chegaram. Eles eram pessoas ricas, muito bem de vidas, né? E aí eu comecei a entender, começou a fazer sentido aquela história dele e me trouxe uma certa admiração e também inspiração. Eu fiquei inspirado e fiquei admirado com a história deles. E todos os dias eu olhava para eles com um olhar diferente. Às vezes eles chegavam com um carro novo, um carro diferente e tudo mais. Eu admirava aquilo. Eu falava, cara, que bacana, que legal. E isso ia contra o pensamento de alguns colaboradores daquela empresa que tinham inveja. Olha, tá vendo? A gente ralando tanto e eles andando de carro novo, trocando de carro toda vez. E eu já via com um olhar diferente. Eu já via assim, cara, eles se esforçaram para chegar onde eles chegaram. Eles fizeram por onde estar, eles fizeram por merecer. Isso mudou a minha vida. Daquele dia em diante, isso mudou completamente a minha vida. Mudou, porque, gente, uma coisa que eu explico, em uma das aulas que eu já fiz e que eu já dei, né, esse vídeo é um vídeo muito curto, explicando um pouquinho sobre mentalidade, porque eu quero nivelar, na verdade, todos. Tem muita gente que está num conhecimento muito alto, isso aqui que eu estou falando é muito raso. E tem pessoas que estão com conhecimento muito baixo, o que eu estou falando está a um nível muito alto. Então eu preciso falar numa linguagem um pouco mais simples, um pouco mais entendível, né, para que vocês entendam isso. Então o modelo mental ele foi condicionado por 3 fatores. Primeiro fator, pessoas de influência em nossa vida, pessoas de autoridade em nossa vida. Então, essas pessoas de autoridade são pai, mãe, um líder religioso,
uma igreja, uma religião, alguém com mais influência na sua vida, um professor, uma professora, tá? Segundo fator que vai influenciar a sua vida é o teu ambiente, a atmosfera onde você vive, seus colegas, se eles têm o mesmo discurso, falam a mesma coisa, fala só de dificuldade, fala só de problemas, de coisas ruins, etc. Isso vai te moldando, você vai ficando igual a eles. O ambiente, a atmosfera sua molda você, aonde você vive, onde você mora. E o terceiro, que eu acabei de falar aqui no segundo aqui, é a convivência, tá? Então, o meio que você tá, as pessoas que você tá. E todos os três são resolvíveis, tá? Então você consegue mudar as pessoas de influência na sua vida, substituindo essas pessoas que você está ouvindo por pessoas que têm o pensamento que você quer ter, que chegaram onde você quer chegar, que têm os resultados que você gostaria de ter. Então passe a ouvir mais essas pessoas, substitui isso aqui. O local que você vive também é substituível também, tá? Se você não tem dinheiro e recursos para poder mudar sua casa, mudar seu ambiente ou mudar de endereço, você pode reposicionar algumas coisas, se livrar de algumas coisas que te façam se sentir mal, né? Colocar um aroma na sua casa, mudar um aspecto ou algo do tipo. Cada dia que você fazer uma renovação, isso vai mudar teu ambiente, vai mudar a forma de você enxergar as coisas, enxergar a vida também, né? E o terceiro aspecto são as pessoas que você convive. Eu faço isso direto na minha vida, eu conheço muitas pessoas, mas também sou uma pessoa de poucos amigos, porque eu sou muito seletivo. Então, em 10 minutos de conversa, eu percebo quem é a pessoa, a mentalidade daquela pessoa. Claro, eu penso o seguinte, poxa, se eu puder ajudar essa pessoa, agregar essa pessoa, acho que vale a pena a gente desenvolver uma amizade, né? Já aconteceu muitas vezes comigo isso, tá? Eu fazer amizade com essa pessoa e conseguir levantar essa pessoa, levantar essas pessoas, na verdade, né? Mas existem pessoas que não querem ser ajudadas, existem pessoas que eu me afastei exatamente por esse motivo. Porque elas não querem subir de degrau, não querem subir de nível, não querem algo melhor. Elas simplesmente ignoram o que a gente fala. E Jesus tem uma palavra para isso, né? Ele falou, não dê pérolas aos porcos. Ou seja, não dê valor, coisas de valor, a pessoas que não vão valorizar essas coisas de valor. Pessoas que não vão perceber as pérolas. Não vão perceber a riqueza que tem no seu ensinamento e naquilo que você está mostrando para elas. Então, se elas não têm essa percepção, do que adianta eu ficar fazendo amizade com as pessoas ou continuar andando com elas? Então, esses três níveis aqui, eles chamam atmosfera. A atmosfera são pessoas de autoridade e influência sobre a tua vida, tá? O meio que você está convivendo e as pessoas que você está conectado. Você consegue, são fatores internos, você consegue influenciar isso ou consegue modificar, você tem controle sobre isso. Então, a partir do momento que você identifica esses pontos e essas pessoas, né? Por exemplo, se alguém que você tem amizade fala muito de uma outra pessoa, fica fofocando, falando muito de outras pessoas, cara, qual a certeza que você tem? Você não está falando de você também, se você também não é assunto dela na língua de outras pessoas, né? Quando está conversando com outras pessoas. E você pensa, essa pessoa me agrega alguma coisa? Se eu não conseguir influenciar essa pessoa, fazendo ela crescer, eu não posso ser influenciado por ela. Então, o que você faz? Você se afasta. A inteligência, pessoal, é a gente entender até onde a gente consegue dominar alguma coisa. Então, se eu estou diante de uma pessoa que eu estou sentindo que ela está me fazendo mal, que de certa forma ela está me influenciando e eu não tenho força para resistir, ou muito menos força para influenciar ela, eu me afasto dela. É simples assim. Eu me afasto dessa pessoa. André, como é que você se afasta dessa pessoa? Bom, quando ela quer me visitar ou quando ela quer me ver, eu simplesmente estou ocupado. Eu arrumo alguma ocupação, consigo alguma coisa, eu não atendo essa pessoa, nunca estou disponível para ela. Tá? As perguntas, as chamadas que ela me faz, eu não atendo, ou as mensagens que ela manda, eu respondo tardiamente, eu respondo em outro momento, um outro dia, 2 dias depois, 3 dias depois. Ou seja, eu dou uma canseira nessa pessoa e faço essa pessoa me esquecer, faço a pessoa se afastar de mim. Mas eu não faço isso de forma abrupta. Eu não faço isso de forma mal educada. Eu não sou mal educado com essa pessoa. Não chego para essa pessoa e falo, olha, não quero mais papo com você, não quero conversar com você e tal. É deselegante, eu vou arrumar inimizade. Isso não é legal de fazer. Eu simplesmente mostro para ela que eu não estou disponível para ela. É simples assim, ok? E aí eu me afasto dessas pessoas, eu consigo me afastar dessas pessoas. Então, quando você faz isso, é o primeiro passo que você tem para transformar a sua mente. Então, qual o segundo passo que você tem para transformar a sua mente? Comece a ler livros, livros que agreguem valor na sua vida. Quer um livro muito legal para você ler, que vai mudar completamente a sua vida? Esse livro fala sobre 17 arquivos de riqueza.
Chama-se Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, tá? Pesquisa sobre esse livro. Eu acho que até estou com esse livro na estante do meu escritório aqui. Tenho sim. Inclusive esse livro que eu tenho aqui, ó, tá? Esse livro aqui mudou a minha vida. Eu li esse livro aqui em 2006, 2007 mais ou menos que eu li esse livro aqui. E esse livro eu ganhei do próprio T. Harv Eker, né? Ele autografou esse livro para mim. Esse livro aqui é autografado, ganhei do T. Harv Eker, mas eu tinha lido já muito antes, né? De conhecer ele. Tá até meio amarelado aqui, tá um pouco velhinho, tadinho. Mas é um livro muito bom. É um livro que eu te recomendo você ler, entendeu? Porque esse livro vai abrir a sua mente. Outro livro que eu recomendo que você leia também, para te ajudar a mudar a sua mentalidade e abrir a sua mente, eu tenho também na minha estante aqui. É o livro mais velho, um dos mais velhos que eu tenho. Independência Financeira, de Robert Kiyosaki, tá? Robert Kiyosaki é muito famoso pelo livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Pela série Pai Rico, Pai Pobre. Mas eu recomendo esse livro mais fortemente do que o Pai Rico, Pai Pobre, tá? Pai Rico, Pai Pobre é muito bom, pode ler também. Mas esse livro aqui, Independência Financeira, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida sobre finanças. Eu li esse livro em 2002, tem até a minha assinatura aqui, ó, de 2002, né, que eu li esse livro aqui, tá? É um livro maravilhoso, é um livro cheio de ensinamento, é um livro que tem muita coisa interessante. Então comece por ler livros. Segunda dica que eu te dou, né, para você começar a trabalhar um pouco a sua mentalidade, começar a abrir um pouquinho mais, filmes, tá? Primeiro filme que eu recomendo para você é um filme do Will Smith, né, que ele faz até com o filho dele, A Procura da Felicidade, tá? Vê esse livro, assiste esse filme, procura no YouTube, no Netflix, em alguns lugares assim, tá? Procura esse filme, A Procura da Felicidade, com Will Smith, ok? Segundo filme que eu te recomendo você ler é The Founder, o título dele em inglês, Fome de Poder, que é a história do McDonald's, como Ray Kroc fundou o McDonald's. É um filme muito ambicioso, mas muito interessante, que mostra a história de uma pessoa que teve uma visão e brigou até o fim pela visão dela e transformou a visão dela em realidade, entendeu? São filmes inspiradores, são filmes que vão te ajudar, né? E a terceira coisa que eu recomendo, além de livros, né? Ou seja, outros tipos de livros interessantes são biografias. Eu estou lendo esse aqui, ó, ele é em inglês, tá? Mas é do Elon Musk. Eu já tinha lido outros livros do Elon Musk, Steve Jobs também, e são bem interessantes, né? Então, além de livros e filmes, eu recomendo que você comece a seguir pessoas, ver TEDx, palestras, vídeos no YouTube. Por exemplo, vídeos do Flávio Augusto são bem interessantes, né? Que é o criador da WhatsApp, vendeu o WhatsApp por ele ficou bilionário em pouco tempo, na verdade, né? Com poucos anos de vida, ele ficou multimilionário, né? Bilionário praticamente. Veio aqui para os Estados Unidos, na Flórida ele ele comprou um time de futebol chamado Orlando City, fez o estádio, né, do Orlando City. Então, assim, é um cara que você precisa ouvir, que você precisa abrir a sua mente para poder entender ele. Então, vídeos, cursos, livros, tá? Pessoas, influenciar com pessoas, filmes muito bons que são agregadores, tudo isso vai ajudar a despertar a sua mente. E para finalizar esse vídeo, que é um vídeo muito rápido, não dá para falar de mentalidade num vídeo só, é um curso inteiro, é muito assunto, é muita coisa que tem para falar. Mas para encerrar aqui, gente, a condição social de uma pessoa pobre, classe média ou rica, ela não é definida pelo que ela tem ou não tem. Isso é resultado, tá? Então, se uma pessoa tem alguma coisa, é o resultado dela. É o que ela gerou na vida, é o que ela conseguiu conquistar na vida, é um resultado. Se ela não tem, também é um resultado dela, é o que ela gerou na vida, é o que ela conseguiu na vida. Então o resultado, ele tem uma origem. Resultado não é o fim. Então o fato de uma pessoa ser pobre ou ser rica não é o fim, você entendeu? Aquilo é um resultado, teve uma origem aquilo. Qual é a origem daquilo? Mentalidade, a forma que a pessoa pensa, ok? A forma que você pensa na sua vida, com as pessoas que você tem, com os valores que você tem, isso vai definir o curso da sua vida. Isso vai definir o que você vai ser a partir de agora, e não importa a tua idade. Se é muito velho, se é muito novo, não interessa. A partir daquele momento você pode transformar a sua vida quando você mudar aqui, teu mindset, teu modelo mental, a forma que você pensa, a forma que você enxerga o mundo, a forma que você vê as coisas.
você começa a ver com um olhar diferente, entendeu? Tudo é resultado de trabalho? Sim. Fazer dinheiro é importante, mas depois que você faz dinheiro, você fica descontrolado. Se você não mudar a sua mentalidade, você vai querer, se você for uma pessoa, por exemplo, escassa, que nunca teve muitos sapatos, você vai querer comprar a loja inteira de sapato. Você tem um guarda-roupa lotado de sapato. Se a sua carência era roupa, quando você começar a ganhar dinheiro, você vai ter muita roupa, roupa até que com etiqueta que você nunca usou. Você começa a suprir aquilo que era carência de você no passado. Isso é um problema, porque você deixa de guardar dinheiro ou de fazer o dinheiro trabalhar para você. Porque uma coisa é fazer dinheiro. Fazer dinheiro gera um outro problema, que é como eu vou manter esse dinheiro. Como eu vou fazer esse dinheiro agora trabalhar para mim? Como eu vou fazer esse dinheiro crescer? Que é o segundo passo. Primeiro é fazer dinheiro. Vou falar sobre isso na aula nossa online. Como você fazer dinheiro na internet, renda na internet. Mas isso não vai resolver todo o seu problema. Por quê? Porque quando você começar a ganhar dinheiro, você vai ter um outro problema, que é o que fazer com o dinheiro que eu ganhei. Onde eu aplico, onde eu invisto, o que eu faço, o que eu desenvolvo. Então, às vezes, se você não tiver essa visão muito clara, se você não conseguir perceber isso de uma forma muito nítida, você pode ter problema, tá? Então, o modelo mental é muito importante porque ele vai fazer com que você também reflita sobre o que você fazer com o dinheiro. Uma vez que você ganha dinheiro, o que eu faço com o dinheiro que eu ganhei, beleza? Então isso é muito importante, pessoal. Queria trazer esse alerta para você e eu juro que eu vou encerrar agora, né? Porque vai lembrando das coisas aqui. Um negócio que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte, eu comecei a falar sobre isso, sobre suas crenças. As crenças são moldadas por aqueles 3 fatores que eu falei para você. Uma pessoa de autoridade na sua vida, o ambiente que você vive, né, o meio ambiente e as pessoas que estão conectadas a você, que você convive. Essas 3 coisas formam a atmosfera. Então a atmosfera molda suas crenças, ela gera suas crenças. E as suas crenças geram seus resultados. Ela faz você chegar onde você chegou. Quiser até anotar, dar uma pausa para isso, para anotar isso aí é importante, tá? Então tudo nasce aonde? Tudo nasce na atmosfera. A atmosfera cria suas crenças. As suas crenças geram seus resultados. Tá claro isso? Então tem uma origem, que é a atmosfera, que é a pessoa de autoridade, o local que você vive, o meio, o ambiente e as pessoas que você convive. Isso chama-se atmosfera. A atmosfera gera crenças e crenças, resultados. Resultados bons ou ruins, mas vão gerar resultados, ok? Então se você muda a origem, você muda tudo. Se você está olhando para o espelho, uma imagem no espelho, e você quer que essa imagem muda, você tem que se mudar. Aí o reflexo vai mudar. Se tem uma sombra projetada, você quer que essa sombra muda, você tem que mudar quem? O que está gerando a sombra, não é a sombra. Tá? Tem muitas pessoas que querem resolver o problema curando a febre. Febre é sintoma. Febre não se ataca a febre. Se ataca a infecção, que é a origem da febre. Isso, gente, poucas pessoas têm essa visão. Se eu imprimir uma folha, imprimir um papel, não adianta eu tentar mudar aqui. Eu tenho que mudar a origem que foi impressa esse papel. Então, você quer mudar a sua mente? Você tem que mudar a origem, que é o quê? Que é a atmosfera. Você muda a atmosfera, você começa a rever suas crenças, começa a rever seus valores. Cara, uma das minhas crenças era rico tinha que ajudar pobre. Eu quebrei essa crença lá atrás, quando eu era pré-adolescente, eu era adolescente para adulto, estava iniciando a minha fase adulta ainda. Eu percebi, não, essas pessoas que eu trabalho com elas foram pobres e agora elas são ricas. Mas olha quanto elas trabalham, olha quanto elas se esforçam para ter o que elas têm e manter o que elas estão mantendo. Então, meu pensamento está totalmente errado. Eu mudei, eu revi as minhas crenças. Mas antes de eu ver aquela realidade, se alguém me confrontasse as minhas crenças, eu ia ficar com raiva. É natural. É natural as pessoas se sentirem ofendidas quando você mexe nas crenças, nos valores delas. Tá? Então, resultado, a forma correta de mexer, mudar o resultado, não é mudar as crenças, é mudar a atmosfera. Então, primeiro, trabalhe a sua atmosfera, tá? E aí as suas crenças, naturalmente, elas vão ser redirecionadas. Você vai começar a ver que aquilo que você acreditava já não faz tanto sentido, mas outra coisa já faz sentido. É por isso que eu recomendei o livro do T. Harv Eker, né, que é Os Segredos da Mente Milionária. Por isso que eu te recomendei esse livro, porque ele fala sobre 17 arquivos de riqueza. Então, cada capítulo que você for ler sobre esses 17 arquivos de riqueza, que ele vai falar sobre o modelo de dinheiro, né, e os arquivos, né, que tem aqui, ó, seção 1 e seção 2, basicamente o livro é resumido nisso aqui,
Esses arquivos de riqueza, na verdade, eles são questionamentos que você pode fazer se você acha uma coisa certa ou uma coisa errada. Eu vou ler só um arquivo de riqueza aqui para você ter uma ideia. Ó. Por exemplo, aqui, ó, arquivo de riqueza número 13. Tá dando para ver direitinho aqui? Arquivo de riqueza número 13. Tá escrito aqui, ó, as pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Uma coisa é você trabalhar para o teu patrimônio crescer, e outra coisa é você trabalhar para ter dinheiro todo fim do mês. Flávio Augusto ensina muito isso, que eu citei aqui agora ele, né, que é o ex-dono da... Na verdade, ele recomprou a WhatsApp de novo, né? Ele fala muito isso, né? Então ele fala o seguinte, cara, exatamente o que tem aqui nesse arquivo 13 aqui, ó, tá? Focar patrimônio e focar dinheiro por mês. Ele fala o seguinte, que muitos empresários, eles jogam o jogo do lucro, mais de 90%, perdão, o jogo do lucro, isso mesmo, que é o fluxo de caixa. Estão preocupados em fazer dinheiro para pagar a conta, fazer dinheiro para pagar as dívidas, para pagar o que eles querem fazer, para ter uma vida melhor, às vezes, trocar de carro, ter uma casa melhor, nada de errado com isso, é o dinheiro do lucro. Mas ele aprendeu a jogar um jogo muito maior chamado jogo do equity, que é o jogo de valorização da marca. Uma marca, quando ela tem um valor, reconhecimento de mercado, ela bota muito mais dinheiro no seu bolso. É muito mais lucrativo você vender uma empresa, tá, do que você sobreviver com essa empresa. É legal sobreviver? É importante? Sim, você tem que fazer isso. Tem que gerar fluxo de caixa. Mas chega um momento que você tem que pensar num negócio chamado equity. É uma coisa um pouco maior, um pensamento um pouco mais distante do que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu quero ficar só no assunto de mentalidade por enquanto. Ok, pessoal? Beijo no coração, família. Deus abençoe vocês de forma muito, muito maravilhosa mesmo, né? Espero que esse vídeo realmente ajude. Se tiver dúvida, manda pra gente, tá? Faça os seus comentários sobre isso. Concordo, não concordo, entendi, não entendi, ok? Que eu estou com o coração aberto, disposto a te ajudar, você, tá? E lembre-se da nossa reunião na quinta-feira da outra semana, tá? E nós vamos falar sobre essas rendas na internet, como você pode fazer isso, beleza? Então manda esse vídeo para pessoas que você gosta, convida pessoas para esse grupo se você quiser também, para a gente ajudar o máximo e alcançar o máximo de pessoas possíveis. Legal, pessoal? Valeu, beijo no coração de vocês e, reforçando dúvidas, mandem para nós. Até o nosso próximo vídeo, nossa próxima interação.